Aí vem o decreto falando, não, agora é o seguinte, na área de petróleo vai ter uma lista positiva. Tem que estar Então, na a lista. aduana só vai desembaraçar com a suspensão total que eles estavam acostumados a utilizar na 136 a partir desse momento. Aí teve a IN 162, 163 e 164 de 98. E uma história de admissão temporária, outra era para a área de petróleo e outra era um anexo da depreciação. A lista de bens que poderiam... E o prazo da depreciação. Tempo de vida útil, né? Tempo de vida, 10, 15 anos. Isso também era uma confusão danada. Aí isso não ficou muito bom, houve muita reclamação, houve mandado de segurança, porque teve algumas empresas que não conseguiram se enquadrar, com alguns itens não se enquadravam mais, teriam que pagar imposto proporcional. Atividades que antigamente entravam sem pagar nada não foram enquadradas como exploração e produção. Por exemplo, a transferência, a movimentação, transporte, isso aí ficou tudo fora. Então, isso criou um problema. Foi uma confusão, foi um caos, porque esse era um problema naquela época, né? Faziam-se a legislação em Brasília, em pequeno comitê, e depois avisavam ao mercado e aos fiscais. E então, não conversava não conversado, na época. Não era conversado. Demorou bastante, eu estou nesse ramo há muito tempo e demorou para as partes entenderem que precisavam se falar, né? Porque o operacional, se não falar com quem faz a lei não sai boa. O Fernando Henrique Cardoso, quando criou a Camex, ele deu um tiro perfeito. Por quê? Ele percebeu que para administrar o comércio exterior no Brasil, seria necessário que as autoridades que interferiam no comércio exterior sentassem à mesa. Porque o Ministério da Fazenda tinha a Receita Federal, o Banco Central, aí você tinha o MIDIC, um comércio exterior, com as licenças. Ainda tem todos os órgãos anuentes. E os órgãos anuentes. Que são agricultura, saúde, energia, NP, enfim. Fora a companhia DOCAS, que também... Aí tinha a DOCAS que fazia o controle da entrada e saída na porta, né, do patrimônio. Então, quando criou a Câmara de Comércio Exterior e botou como presidente aí a DOC o ministro da Indústria e Comércio, acabou que começou a harmonizar essa legislação. E essa Camex, sem sombra de dúvida, hoje tem um nome, do INPE, que é a Declaração Única de Importação. A palavra única, essa expressão única, porque tinha a DI, Declaração de Importação. Quando botar agora do INPE, essa palavra única é de união. União de quem? Do importador, do exportador, do transportador? Não. União dos órgãos anuentes e autoridades alfandegárias. Porque a alfândega, 90% está na Receita Federal, mas você tem 9% na SESEX ou na DESEX, que fazem a questão de licença, de defesa antidumping, de valor comercial, e mais os órgãos anuentes. Então o despachante ali que trabalhava o processo, coitado. Ele andava, ele saía do porto, ia lá na agricultura, depois ia na... E vários sistemas diferentes, que agora está unificando. Cada um com seu sistema e alguns terríveis de trabalhar. Isso, agora não. Com a unificação, é um único sistema, onde todos se veem ao mesmo tempo. Porque antigamente, justamente, a Receita não fazia nada antes da licença. E não se fazia licença antes que o órgão anuente se manifestasse. Sim, não fazia DI antes que o então, órgão se aquilo ficava parado dias, a carga na alfândega. Fora o retrabalho, né? Às vezes a gente falava a mesma informação mais de uma vez, às vezes 3 vezes. Isso e também... hoje a informação está num lugar só que todo mundo Isso quer. Quando você tinha uma questão da insegurança para o Estado. Por quê? Como ele tinha que dar informação a 3 segmentos do Estado distintos, às vezes ele mudava a informação para conseguir a liberação. Então, a verdade que era dita para um órgão não era para o outro. Isso gerava fraude. Se eu sei como fiscal, eu peguei. Eu já encontrei essa fraude. E hoje não existe mais essa possibilidade, porque é uma única informação que entra num único processo de importação. Então, assim, a gente tem que falar isso porque o processo em si de importação, não existe um governo. Existe o mercado e existe o Estado. Os governos... O Estado, o senhor diz governo federal? Não. O Estado ou União? Não, eu digo o Estado é a administração pública que controla. Então, passaram seus governos, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, os agentes do Estado são perenes ali, eles permanecem. O Estado tem o interesse de controlar, de acompanhar a entrada da mercadoria no território nacional, no território aduaneiro, né?